Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa história bem inesperada. Uma história sobre um comprimido que todo mundo acha que conhece, mas que, olha, talvez esconda um segredo e tanto. Para começar, vamos pensar numa coisa. E se um remédio super famoso, conhecido por uma coisa bem específica, tivesse na verdade uma identidade secreta? E se ele pudesse ajudar a combater um dos maiores problemas de saúde que a gente enfrenta hoje? A maioria das pessoas conhece o citrato de sildenafila pelo nome comercial, né? O Viagra. Ele faz parte de uma classe de remédios chamada inibidores da PDE5. E a função principal dele, bom, todo mundo sabe qual é. Só que essa, pessoal, é só a pontinha do iceberg. Então, para a gente entender essa tal identidade secreta, primeiro a gente precisa falar do vilão da história, o problema que ele talvez consiga enfrentar, a síndrome metabólica. A síndrome metabólica, sabe, não é uma doença só. Pensa nela como um combo de problemas. Um conjunto de condições que, juntas, disparam o risco de infarto, derrame e diabetes tipo 2. É uma crise de saúde meio silenciosa, mas que atinge milhões e milhões de pessoas. E o que caracteriza essa síndrome? Bom, a gente está falando de gordura na região da barriga, sabe? Dificuldade do corpo em lidar com o açúcar, o que leva à resistência à insulina, pressão alta e o negócio chamado disfunção endotelial. Nome complicado, né? Mas é simples. Significa que a camada interna dos nossos vasos sanguíneos não está funcionando direito. Ela não consegue relaxar como deveria. Guardem bem esses pontos, porque eles são a chave de tudo. Ok. Mas e o remédio para disfunção erétil? O que ele tem a ver com tudo isso? A conexão, acredite, está num processo bioquímico que acontece no nosso corpo o tempo todo. Essa conexão é a chamada via de sinalização do óxido nítrico. O óxido nítrico, ou simplesmente NO, é tipo um mensageiro super importante. É ele que avisa os nossos vasos sanguíneos que é hora de relaxar, de se abrir um pouco, sabe, para melhorar o fluxo de sangue. Funciona mais ou menos assim, ó. O óxido nítrico chega e, clique, liga o interruptor. Esse interruptor libera um outro mensageiro, o CGMP. É esse CGMP que faz o trabalho pesado, mantendo o vaso sanguíneo relaxado, mais largo. Só que aí entra em cena uma outra enzima, a tal da PDS5. E o trabalho da PDS5 é o contrário. Ela vai lá e desliga o interruptor, destruindo o CGMP e fazendo o vaso voltar ao normal. E é exatamente aí que o sildenafil e outros remédios parecidos entram na jogada. O que eles fazem? Eles bloqueiam essa enzima, a PDE5. Basicamente, eles impedem que ela desligue o interruptor. Com isso, o sinal de relaxar fica ativo por muito mais tempo. Os níveis de CGMP ficam altos e os vasos sanguíneos continuam relaxados. É por isso que eles funcionam para disfunção erétil. Mas olha só que interessante, essa mesma lógica é super relevante para a síndrome metabólica também. Tá, na teoria parece fazer todo sentido, né? Mas e na prática? Funciona mesmo? Bom, é aí que a ciência entra, e as primeiras evidências vieram de estudos com animais. O que os pesquisadores fizeram foi o seguinte: pegaram ratos que já tinham pressão alta e colocaram eles numa dieta de lanchonete, sabe, cheia de calorias, gordura, para induzir a síndrome metabólica neles. Depois, um grupo desses gatos foi tratado com sildenafil por 10 semanas para ver o que acontecia. E o primeiro resultado, gente, foi impressionante. Dá uma olhada nesse gráfico. A linha de cima mostra o que era esperado. Os ratos com a dieta de lanchonete engordando bastante. Agora olha a linha de baixo. São os ratos que também comeram a mesma coisa, mas receberam sildenafil. Eles ganharam bem menos peso. Incrível, né? E não foi só no peso. A mesma coisa aconteceu com a pressão arterial. A linha de cima, de novo, mostrando a pressão dos ratos da dieta ruim indo lá para cima. E a de baixo é o grupo que tomou sildenafil. A pressão ficou muito mais controlada, quase nos níveis normais. Então, resumindo o que aconteceu nos ratos, o sildenafil claramente ajudou a controlar o ganho de peso e a pressão alta. Mas, e aqui tem um ponto importante, ele não foi uma cura mágica para tudo. Por exemplo, ele não consertou as alterações nas bactérias do intestino que a dieta ruim causou. Isso mostra que o remédio age em alvos bem específicos. Beleza, os resultados com os ratos são super animadores. Mas a pergunta que não quer calar é sempre a mesma. E em seres humanos, será que funciona também? Para responder isso, a gente vai olhar agora para um estudo piloto, dessa vez feito com homens que têm diabetes tipo 2. Nesse estudo, eles usaram um remédio parecido, da mesma família, chamado tadalafil. E a conclusão do trabalho foi assim, bem direto ao ponto. Eles viram que uma dose baixa, usada todo dia, foi eficaz não só para a função erétil, mas também para melhorar o controle do açúcar no sangue.
Olha só que interessante. Vamos entender rapidinho como foi esse estudo. Eles pegaram 68 homens com diabetes tipo 2. Metade tomou 5 mg de tadalafil todo dia e a outra metade tomou um placebo, uma pílula de farinha. Isso durou 6 meses. E o que eles queriam ver? Principalmente a mudança na hemoglobina glicada, a tal da HbA1c, que é o exame que mostra a média do açúcar no sangue nos últimos meses. Então, juntando as peças do quebra-cabeça com os dados dos ratos e agora esses dados de humanos, qual é o cenário que se desenha? Será que a gente está diante de uma nova estratégia para tratar esses problemas metabólicos? Esse gráfico aqui resume tudo. É o resultado principal do estudo em humanos. A barra da esquerda é o grupo que tomou tadalafil. Repara que a hemoglobina glicada deles caiu, ou seja, o controle do açúcar melhorou. Já a barra da direita, o grupo do placebo, aconteceu o contrário. A glicada deles subiu, o controle piorou. A diferença é bem clara, né? A diferença total entre um grupo e outro foi de menos 0,34%. Pode não parecer um número gigante, mas para quem lida com diabetes, essa é uma melhora super relevante com significado clínico. E o mais legal, isso foi conseguido com uma dose baixa de um remédio que já existe e já é conhecido. O que tudo isso indica, no fim das contas, que essa classe inteira de medicamentos, os inibidores da PDE5, talvez possam ser reaproveitados. É o que a gente chama de reposicionamento de fármacos. Eles foram criados para uma coisa, mas podem ter uma segunda utilidade muito poderosa, ajudar a tratar distúrbios metabólicos. Agora, calma lá. É preciso ter um pé no freio. Os resultados são ótimos, muito promissores mesmo. Mas é importante lembrar que isso tudo ainda é pesquisa inicial. Não é para sair por aí usando esses remédios para síndrome metabólica ou diabetes, ok? Ainda são necessários mais estudos, maiores e mais longos para confirmar tudo isso. E isso tudo nos traz de volta para a nossa pergunta lá do começo. Será que o futuro do tratamento metabólico, ou pelo menos uma parte importante dele, já estava aqui, bem debaixo do nosso nariz, escondido à vista de todos? A ciência, por enquanto, parece estar dizendo que talvez sim. Uma história em tanto, não é mesmo? Valeu por acompanhar a gente nessa.